Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Boa noite. Depois de um bom longo, invernia, uma longa invernia, vamos dizer assim, cá nós estamos, com algumas mudanças impostas pelas próprias situações da existência, mas a voz meio assim, meio zeriguindum barangandai, como eu digo por aqui, mas tentando comunicar para vocês a retomada, a retomada do nosso estudo, Jesus sob o olhar da Amélia Rodrigues, que a gente teve eu não diria umas férias, tivemos reflexões profundas para fazer melhor cada vez mais o estudo, com certeza que vai vir cada vez mais afinado e com muitas informações que a nossa amiga Regina Baldovino vem trazer para todos nós. Primeiro dia de live do ano, formulamos votos de paz para todos, que possamos empreender esforços para a nossa melhoria íntima, aonde em cada queda uma lição, em cada lição fortaleza, em cada fortaleza a simplicidade de se abrir para sempre aceitar o aprendizado, aceitar os aprendizados futuros. Então vamos já com nossa amiga Regina Baldovino. Boa noite a todos que estão conosco, lá José e as pessoas na retransmissão, tá bom? Regina, seja bem-vinda. Boa noite, Laelder. Esquentando as turbinas por aqui para recomeçar. Honra sempre estudar, falar sobre Jesus, né? Então, estamos prontos para o trabalho. Então, vamos lá. Você que manda. Vamos lá. Só Boa noite, amigos. 14 de fevereiro de 2025. Atravessamos um ano um tanto complicado, mas chegamos num ano novo. O ano novo, 2025, a 5ª temporada. Eu não sou série Netflix, mas eu gosto de pensar que nós estamos de temporadas em temporada. Então, começamos hoje a 5ª, né? Isso é muito bom. Lembrando que todo o nosso trabalho, nosso projeto de estudo, conforme o Laelder falou, está sob o olhar de Dona Amélia Rodrigues através das mãos de Edivaldo Pereira Franco. Então, respeitamos e aprendemos com todas as outras abordagens, a nossa é essa, beleza? Então,
nós, para começar, o arquivo está prontinho aí, amigo? Isso! Olha só, nós começamos com o estudo de número 58, ainda os feitos de Jesus. E para falar sobre os feitos de Jesus, nós vamos lembrar que começamos em agosto. 30 de agosto, nós falamos sobre Caná, certo? Caná, onde com o... deixa eu só pegar aqui meu arquivo. O início das tarefas de Jesus, dos feitos, né? Caná é a marca inicial do Evangelho dos Feitos, conforme a benfeitora Amélia Rodrigues. Então, lá na playlist do canal, 30 de agosto, um estudo muito rico, somente Dona Amélia para trazer tantos dados. Daí, no dia... Opa, eu acho que eu voltei aqui. 30 de agosto, será que eu pulei um? Sabe o que aconteceu hoje, Laelder? Quando eu fui mexer nos arquivos, eu tinha perdido tudo. Só Jesus, viu? Só Jesus. Aí o meu rascunhinho ali funcionou. Então, vai sair o melhor possível. Dia 13 de setembro, nós começamos a estudar os feitos de Jesus em Cafarnaum. Então, a mesma história. Corram lá na lista, certo? Dia 4 de outubro, 15 dias depois, o paralítico de Cafarnaum. Uma história belíssima, com a emoção da benfeitora, 4 de outubro. 1º de novembro, tá? Nós falamos de outras curas em Cafarnaum. Que outras curas? Terão que ir até lá, né? Hoje não dá para rever isso aí. Daí nós voltamos 20/12. Foram algumas tarefas, tanto do pessoal aí de Natal quanto aqui, e a gente só pôde retornar 20 de dezembro. Em homenagem, então, né, ao Natal de Jesus, comemorado entre os cristãos aqui do Brasil no dia 25, nós falamos sobre Jesus hoje, assim como ontem. Então, todo embasado na benfeitora Amélia Rodrigues. É isso aí. Eu mexo aqui, vamos lá, Regina. Eu estou com esse... E hoje, a 5ª temporada né, que nós falamos. Eu dei até uma sigla lá, Helder. Veja ali. O que eu coloquei ali embaixo? Jesus no ar ou... olha, fiquei tão feliz, coisa de criança, né? Jesus no olhar de Amélia, eu digo, está muito longo isso. Aí eu comecei lá, Gessoar, é isso aí, né? 5ª temporada, que coisa gostosa, não é verdade? Então, vamos à nossa 5ª temporada. Hoje, o programa número 58, programa de estudos, ok, gente? Ainda os feitos de Jesus, é a 5ª parte, a cura do servo do centurião. Mas eu quero dizer aqui rapidinho sobre Cafarnaum. Na revista Reformador, que está ali no desenho, mas eu tenho aqui, o número de janeiro está belíssimo. O nosso amigo Adilton Pugliese escreveu essa frase para começar um artigo sobre os feitos de Jesus. E ele escreveu que Cafarnaum foi o portal energético onde Jesus reuniu todos os seus discípulos para serem pescadores de homens e incentivadores da paz e do amor ao próximo. Eu achei fenomenal isso. E realmente foi um portal energético de luz. O Adilton é escritor, palestrante, e ele é membro do conselho editorial de outra revista, da revista Presença Espírita, lá do Caminho da Redenção, Salvador, Bahia. Então, ele sabe o que ele está falando, né?
como chama? O artigo está belíssimo. Nosso estudo, gente, vai se dar. Nós ainda estamos falando sobre Cafarnaum. Se houver ainda nas obras de Dona Amélia mais alguns feitos em Cafarnaum, nós traremos. E depois iremos para outras regiões, outras situações, né? Então, o estudo desta noite, com o tema A Cura do Servo do Centurião, não será o de Mateus, anotei aqui, Mateus 8, 5 a 13. Lá ele fala do servo, e o servo está paralítico, ele dá esse detalhe, e o próprio centurião vai falar com Jesus. Muito bem. Em João 4, 46 a 54, é a cura de um régulo, um pequeno reizete, que ele vai até Caná procurar Jesus, e o filho está doente lá em Cafarnaum. E Jesus faz a primeira cura à distância. Então, não são essas duas situações. A situação está, a narrativa está em Lucas 7, 1 a 10. É o evangelho mais lindo, segundo as palavras de Amélia Rodrigues, eu concordo. E a benfeitora utiliza Lucas para nos contar essa passagem, rica de informações, muito embora o evangelista tenha trazido uma riqueza de dados, né? Mas Dona Amélia é Dona Amélia. Então, mas vamos lembrar um pouquinho que nos capítulos 8 e 9 de Mateus, todinho eles, é uma eloquência que é só dele, né? E ele relata aquela quadra primaveril de acontecimentos e bonanças. Então, tudo que está relatado nos capítulos 8 e 9 de Mateus aconteceu em uma primavera, né? A paisagem que ele relata é a moldura do Lago Espelho, que a gente chama Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, né? Mar de Cafarnaum. Então, e aí, nas suas bordas ali, todo o amor de Jesus se irá refletir, né, naqueles que o buscam. Então, ali nessas paragens, segundo a benfeitora, Jesus viveu a ternura da gente simples, sorriu com as criancinhas e abriu a boca para entoar a canção da esperança, né? Então, aqueles eram sítios de pobreza e festa natural. A festa era da natureza, mas muita pobreza. Então, as suas mãos, a de Jesus, arrancaram das aflitivas conjunturas, das enfermidades retificadoras, porque toda enfermidade é retificadora de nossas almas, né? E ele retirou daí os trânsfugas do passado e os promoveu para o crescimento moral diante do futuro. Tá? Então, aí vamos falar um pouquinho mais de Cafarnaum. Eu estou aqui consultando o que eu consegui resgatar hoje, né, em tempo, para a tarefa. Em Cafarnaum, então, esse portal, esse point que nós já trouxemos, né? Ali, ponto de várias rotas importantes, um comércio, assim, bastante ativo, né? Não saiu. Muito bem. Gente rica também, ok? E muita pobreza dos pescadores. Em Cafarnaum, prosseguindo com os elos do sofrimento que Jesus rompe, então, um centurião acerca-se e intercede pelo seu criado paralítico. Então, essa é a abordagem de Mateus que nós falamos, 8, 5 a 13. Então, nós vamos só trazer para depois diferenciar. Uma confiança infantil ele apresenta ao centurião numa seriedade adulta que transparece naquele homem que comanda homens. Lembrando que o centurião é tipo assim um suboficial de hoje, né? Mas ele tem aos seus cuidados vários subordinados. No caso, a centúria, 100 homens. Jesus propõe-se a ir curar o enfermo, porém o homem que se acostumou à autoridade
pede-lhe que mande um de seus subordinados e a sua vontade se faria. Nós vamos deixar uma interrogação. De que subordinados o centurião estava falando? Os discípulos de Jesus ou subordinados outros da esfera crística? Olha que importante isso. E assim se fez, segundo Mateus. Então, Jesus ali, para ele, era autoridade e os espíritos atenderiam. Está aí a imagem, né? Uma imagem da internet. Isso para fechar Mateus. Então, disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. Curou-se o servo do centurião. Aí, Dona Amélia, em Luz do Mundo, capítulo 14, que vai nortear muito o estudo da noite, diz que a fé, para nós, hein? A fé é a energia de vital importância, por irradiar vibrações poderosas que atingem os fulcros das nascentes que produzem os acontecimentos aí agindo. A causa, né? Fulcros da nascente, as causas, né? Então, como nós já dissemos, o centurião foi direto lá em Cafarnaum procurar Jesus, fala com Jesus, pede que ele mande, né, o seu subordinado e o servo foi curado. Muito bem. Bom, mas naquelas e noutras paragens, Jesus vai prosseguir o ministério. Então, paralíticos, endemoninhados, cegos, catalépticos, a hemorroíça, mudo por ação obsessiva, por toda parte, a dor e as provações cedem lugar ao pagamento pelo trabalho do amor. Se nós queremos resolver os fulcros dos nossos sofrimentos, trabalho no amor. Está aí. É a dica. Por isso que Pedro diz que o amor cobre a multidão dos pecados, né? Então, Jesus, o mestre, nosso mestre maior, ele fazia cessar os efeitos dos erros daqueles que o procuravam, sarando a matéria, sarando a matéria. Jesus não sarava as almas, entretanto, oferecia-lhes a diretriz evangélica, a verdadeira terapia para o espírito, única medicação para eliminar os sofrimentos. Né? Nós que já tivemos nossas quadras de dores e não estamos indenes a outras, nós sabemos, né? É realmente a única medicação. Então, vamos estudar Lucas, ficamos na imagem ainda. A cura do servo do centurião, Lucas 7, 1-10, repetindo. Então, aí agora a gente vai trazer a poesia de Dona Amélia Rodrigues. Vou procurar traduzir o melhor possível. Já disse e repeti N vezes aqui que não dá para traduzir, né, as emoções que ela coloca nas palavras. Então, ela começa assim o estudo. O dia estuava de luz de ouro quando ele chegou a Cafarnaum. Ou seja, Jesus saía de Cafarnaum, ia onde tinha que ir, voltava a Cafarnaum. Né? Ele saía, ia, voltava. Ali se refugiaria muitas vezes, encontrando a família ampliada na devoção das almas singelas que o cercavam de carinho. Olha que coisa linda. Né? Assim como a família de Betânia, ali também ele tinha muitas almas que o cercavam de carinho. Então, uma delegação de judeus respeitáveis, os anciãos da cidade, aqueles que tinham autoridade, que eram reconhecidos, né, pelo seu trabalho, aproximaram-se e lhe disseram, uma delegação, então, 5, 6, não sabemos, né? Senhor, olha como eles se dirigem respeitosamente. Então, não foram todos os fariseus, né? Todos os saduceus, todos os doutores de lei, todos os escribas que o machucaram, que o ofenderam, que o desrespeitaram, né? Então, Senhor, o servo do centurião está enfermo e parece que sucumbirá se previdência divina não o amparar. Vejam, Lucas diz o servo está enfermo. Mateus fala que o servo estava paralítico.
né? Sabemos que podes fazer quanto queiras, e te pedimos ir à sua casa para recuperares o seu servidor, a quem ele muito ama. Um servo de um centurião romano, o opressor, o dominador, né? É a figura, mas olha só, estão intercedendo. Este é um bom centurião. A autoridade de respeito não judeu é temente a Deus. Que coisa linda! E ajudou-nos, inclusive, a levantar a nossa sinagoga. É amado por nossa gente. Nós te rogamos, Senhor. Olha, que coisa linda se alguém intercedesse, né? Por nós dessa maneira. Oh, o olhar lúcido e transparente de Jesus derrama a claridade envolvente sobre aqueles homens confiantes que o buscam. Olha que interessante. Sim, Jesus já ouvira falar daquele centurião. Homem justo, sabia distribuir as leis do império de que se fazia representante, e a vara ou cajado da videira que ostentava era, gente, realmente uma vara ou um cajado com um símbolo romano que ele podia, né, dar no lombo de quem ofendesse a lei romana, inclusive dos seus subordinados. E olha só, ele nunca a tivera usado, né? Então, este era um símbolo da sua autoridade. Então, ela nunca fora deslustrada por um mau proceder no posto militar que ele ocupava com zelo e dedicação. Então, olha aí, essas são as ruínas, né, da sinagoga de Cafarnaum, encontrada hoje. Aí são, né, turistas, e realmente ela foi construída em cima de uma outra, tem traços romanos, né? Então, a gente trouxe só para luzir em nossos olhos. Então, passados alguns minutos de silêncio, em que o mestre auscultava no recôndito do seu ser o problema que se lhe apresentam, concorda. Ó, Jesus perscruta, ele vai até lá, analisa. Já trouxemos aqui que ele nunca feriu a lei de causa e efeito, nem a lei do mérito. Então, ele vai até lá, né? Ele observa e volta a falar com eles, com essa delegação, com essa de anciãos. Sim, irei até lá. O grupo que o cerca se entreolha com espontâneo contentamento e põe-se em marcha. Há uma envolvente melodia no ar. Não posso nem imaginar. É primavera, repetimos, e a música do vento perfumado traz o acre doce odor das algas espalhadas nas praias imensas. Quem gosta de praia, gosta da maresia, poderá ter uma imagem, né? Aí, nova embaixada, outros tantos, chega aos passos do mestre, antes que ele alcance a vila do apelante afervorado. Então, o centurião morava numa vila. Ok, tranquilo, né? E aí, o que essa delegação fala? Não é necessário que te incomodes em ir até a sua casa, mandou-te dizer o centurião. Olha que interessante. O centurião, enquanto a primeira delegação foi, ele, né? Paulus, olha o nome do centurião. Você sabia o nome do centurião? Lucas não registra. Olha que lindo. Paulus reconhece a sua miserabilidade. A sua casa não é digna de ti. Ele informa que é pecador e não se atreve a ter-te nas sombras do seu reduto. A ti que és o sol
do meio-dia. Gente, um centurião romano pedindo a judeus, representantes da alta estirpe religiosa de Cafarnaum, dizer tudo isso ao mestre Jesus. Eram palavras do centurião. Aí eles resfolegam, ansiosos, né? Esses intermediários, e concluem. Ele é militar, comanda e é também comandado. Dirige, mas é subordinado. Ele conhece de hierarquia. Ele diz ao seu subalterno, isso está bem traduzido, né, bem redigido por Lucas. Vai ali, ele vai. Vem aqui, ele vem. Vai acolá, e ele atende. Ora, Rabi, se tu ordenares aos teus subalternos, de novo, ó, eles farão a tua vontade como os seus fazem a dele. E a emoção trabalha o grupo todo colhido de surpresa, né? Tanto a embaixada de anciãos como aqueles que estavam com Jesus. Há um silêncio. Houve um silêncio que falava nos olhos e falava pelas bocas cerradas. Aí Jesus exclama: nunca vi tão grande fé em Israel. Ó, Israel, todo o país. Lembre, Jesus não falava aquilo que não fosse. Nunca vi tão grande fé em Israel. A frase Jesus está exaltando o romano e uma discreta censura aos eleitos. Antes que ele alcance a vila do apelante afervorado. Então, o centurião morava numa vila. Ok, tranquilo, né? E aí, o que essa delegação fala? Não é necessário que te incomodes em ir até a sua casa, mandou-te dizer o centurião. Olha que interessante. O centurião, enquanto a primeira delegação foi, ele, né? Paulus, olha o nome do centurião. Você sabia o nome do centurião? Lucas não registra. Olha que lindo. Paulus reconhece a sua miserabilidade. A sua casa não é digna de ti. Ele informa que é pecador e não se atreve a ter-te nas sombras do seu reduto, a ti que és o sol do meio-dia. Gente, um centurião romano pedindo a judeus, representantes da alta estirpe religiosa de Cafarnaum, dizer tudo isso ao mestre Jesus. Eram palavras do centurião. Aí eles resfolegam, ansiosos, né? Esses intermediários, e concluem. Ele é militar, comanda e é também comandado. Dirige, mas é subordinado. Ele conhece de hierarquia. Ele diz ao seu subalterno, isso está bem traduzido, né, bem redigido por Lucas. Vai ali, ele vai. Vem aqui, ele vem. Vai acolá, e ele atende. Ora, Rabi,
se tu ordenares aos teus subalternos, de novo, ó, eles farão a tua vontade como os seus fazem a dele. E a emoção trabalha o grupo todo colhido de surpresa, né? Tanto a embaixada de anciãos como aqueles que estavam com Jesus. Há um silêncio. Houve um silêncio que falava nos olhos e falava pelas bocas cerradas. Aí Jesus exclama: nunca vi tão grande fé em Israel. Ó, Israel, todo o país. Lembre, Jesus não falava aquilo que não fosse. Nunca vi tão grande fé em Israel. A frase que foi modulada com inflexão formosa nos seus lábios é uma exaltação ao estrangeiro. Jesus está exaltando o romano e uma discreta censura aos eleitos. Sequer os eleitos tinham tão grande fé como demonstrou o estrangeiro, né? Tão grande fé e tão elevada consideração sensibilizou Jesus. Ide, voltai, dizei que eu quero que o seu servo sare, retome a saúde. Meus servidores já seguiram à frente. Ó, ninguém tinha saído do lado de Jesus. Que seguidores são esses? Foram atender minha vontade. Dizei-lhe. As duas embaixadas de anciãos levantaram o pó do caminho no rumo da vivenda do chefe da centúria apressadamente. Aí é uma imagem que mostra o centurião falando com Jesus, né? Outra imagem para sensibilizar nossas almas, no sentido de quando formos solicitar, né? Dobremos os nossos joelhos, sejamos. Quero, ordeno. O desejo continuava vibrando na acústica do momento. E aí essas delegações ainda não haviam alcançado o domicílio do romano, e o ruído dos júbilos dizia à distância que um enfermo sarara e a felicidade retornara ao seu amo. Porque o centurião amava aquele servo. Imagina que ele ia se dignar, né, a solicitar a cura, se não tivesse amor, de fato, né, pelo servo. Eles que podiam substituir a qualquer hora, não é verdade? Olha, à distância, as alegrias, dizendo que o enfermo sarara. Então, um ponto mais, Regina Baldovino falando de que a situação do centurião de Mateus pode ter sido outra, tá? Porque quantos centuriões deveriam haver? Quantos paralíticos? Quantos doentes? Quantos servos? Não é? Então, pegamos os registros. Todos aqueles que o viram há pouco a morrer sorriem. Então, o paralítico não estaria a morrer. O servo doente estava a morrer. E temem, ó, viram-no vivo e passaram a temer. Estava quase morto, agora vive. Tipo a filha de Jairo, né? Aí Paulo, eu sabia que bastaria que ele ordenasse. E ele repetia, comovido e confiantemente. Eu cria, eu creio. E o servo estava curado. Que situação linda para nós estudarmos e analisarmos, né? Aqueles de nós que em nossas preces já fomos atendidos de uma forma ou de outra, nas circunstâncias, por via das vezes as mais dolorosas, repetimos, nós sabemos que a interferência divina age segundo a nossa necessidade. E aqueles que comprovamos, nunca mais duvidaremos, né? Então, a fé é condição
para a cura de nossas almas e até a cura de nossos corpos. E aí, essa situação criou, assim, um ciúmezinho nos discípulos. E aí, quando havia alguma situação assim, mais, ou era Pedro a vir falar com Jesus como porta-voz, da turma, ou era João. Esses dois, na maioria das vezes. Aí, então, depois que tudo passou, foi, confirmada a cura, a felicidade, enfim, Pedro vem ter um tete com Jesus. A gente gosta de falar, Pedro era como nós. Não, Pedro era muito mais do que nós, gente. Ele tinha a intimidade e a autoridade para falar como ele quisesse com Jesus. E estava tudo bem para o mestre. Olha só, Jesus sabia quem era ele, E Jesus sabia. Então, ele vinha anos na pesca, anos na rudeza do trabalho, anos com o povo analfabeto, com Como é que ele ia falar? Depois ele melhora, claro. Depois ele se toma do amor, em essência do mestre, e aí ele não será mais Simão, ele será Pedro, Então, nós falamos Pedro, mas gostamos de enfatizar. Ele é Simão Barjonas, tá? Até Jesus dizer, tu és Pedro, quando Jesus vai dar a tarefa de dirigir, o grupo. Então, assim, nesse momento ele é Simão ainda. Ele pergunta assim a Jesus, a quais servos se referir Paulo? Então, veja só, o relato de Lucas terminou, Dona Amélia Rodrigues floriu, trouxe de uma maneira belíssima, única, E aí agora ela traz o depois. Interrogou Simão ao anoitecer daquele dia, sob a argêntea gaze do luar e o marulhar das ondas arrebentando espumas na praia. Então, o sol estava a pino quando a situação aconteceu, certo? Apesar de ser primavera, os ventos e tal. Agora, eles estão sob a lua. Aí Jesus responde magistralmente, não sabes que sou rei? Não tenho falado do reino do amor? Os meus servos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai e referendam, atendendo a minha vontade, seguindo minhas ordens. E a gente foi procurar, por que Jesus diz assim? Fazem a vontade do meu Pai e referendam. E a gente encontrou, entre os vários significados, que quando alguém referenda, ele aceita a responsabilidade, ele confirma a responsabilidade, ele corrobora a responsabilidade, ele age. Então, será que nós referendamos, quando alguém nos solicita alguma tarefa, Nós, principalmente espíritas, que temos gente hierarquicamente nas leis de César, cuidando dos afazeres das nossas instituições, nós temos tarefas menores, será que nós referendamos, quando as solicitações são feitas? Salvada a distância é uma coisa para a gente pensar, Então, meus servos, repetindo, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai e referendam, atendendo a minha vontade, segundo minhas ordens. Simão fitou, sem o carregado, interrogativo. Tipo assim, ele está dizendo que eu não sou, sei lá, Não está escrito isso, não. Regina falou, mas ele sem o carregado, interrogativo. E então Jesus, para que o esclarecimento se fizesse inolvidável, que não se esquecesse ele nunca mais, Jesus arrematou. Olha que passagem linda. Tá? Lá no livro Luz do Mundo, eu trouxe aqui.
Estou segurando meu rascunho, mas eu trouxe aqui. Essa é a capa mais conhecida. Dá para ver aí? Né? Essa é a capa mais conhecida do livro. No capítulo 14, que se intitula Ordena Somente. Olha o título, né? Aí Jesus, falando com Simão, convoquei-te a pescar homens nas águas do mundo, Simão. E faz pouco. Foi há pouquinho que eu fiz isso. Esta é a minha vontade. Serás também, logo mais, meu servo. Ó, Simão ainda não era servo de Jesus, olha, porque ele diz, serás também, logo mais, meu servo. E assim recolherás aqueles que, como Paulo, estiverem sossobrando, né? Em águas torvas e agitadas, momentos infelizes, né? Momentos cinzentos, negros, agitação da ansiedade, da dor. Far-me-ás à vontade, pescarás homens. Simão compreendera. O rosto largo, requeimado, se abriu com ingênua alegria. Olha o diálogo. Jesus, perfeito na sua abordagem, né? Aí Dona Amélia conclui. O reino se perdia já nas fronteiras indimensionais do infinito, ou seja, sem dimensão, começando a recolher os seus primeiros súditos, vassalos da felicidade fora de Israel. Que é aquela frase que Jesus fala lá em Nazaré, está aí na playlist, quando ele fala assim, eu vim também para as ovelhas que não são deste aprisco. E aí eles se revoltam e pegam e tentam julgar lá né, do rochedo. E aí, olha, os primeiros súditos. Nem eu sou como Paulo, gente, como Paulus, né? Olha, quero. Nunca vi igual a deste homem uma fé como esta em Israel. Ela conclui, né? Nós trouxemos aqui uma foto de um dos servos de Jesus, não sei se vocês conhecem, ele é chamado profeta das selvas. Ele largou uma carreira monumental, ele foi o maior tradutor ao piano das obras de Bach, e conhecidíssimo, e ele soube da situação em Lambaréné, África. Ele estuda medicina, vai para lá e passa a sua existência atendendo a toda aquela população. Anos. Um servo de Jesus, o que o Senhor quer de mim? Ele foi e fez. E a obra dele continua. Quem desejar, tem um livro, O Profeta das Selvas, mas na internet tem muita informação sobre ele. Olha, esse homem já, né, não temos ideia de onde ele estará, por conta de tanto que ele realizou, homem cristão. E ele abria o evangelho aos domingos e falava para todo aquele povo. Gente, olha aí, né? Então, vamos voltar, vamos deixar aqui, né? Aí para Oi? Temos 20 minutos. Sim, senhor, estou vendo aqui o reloginho e já vou terminar. Aqui, pode deixar. Então, Dona Amélia coloca Jesus como um poeta simples e profundo, entre 1000 outros adjetivos. E ela vai falar também no livro Há Flores no Caminho, antes do primeiro capítulo, ela estuda a autenticidade histórica dos evangelhos. Quando ela vai confirmar a veracidade, né, dos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e ainda tenham sido, né,
tenho sofrido interpolações, tenho sofrido, vamos dizer assim, tiraram a parte que não, né, que estava contra a ideia do catolicismo nascente. Vale lembrar que, de fato, o evangelho, como nós conhecemos hoje, só tem 200, os evangelhos, né, como só tem 200 anos, né, foi no século 300, no século XVIII, né, que começou a ser trabalhado, traduzido dessa forma, e com, né, numeração e tal. Então, é tudo muito recente. Mas a coisa vinha, né? Não é nosso assunto. Então, não se repetirão seus feitos conforme ele, Jesus, os realizou. Não se repetirão. Aqui entre nós, não. Né? Seu amor abrangente, através dos séculos, convocou. Por que a gente colocou essa foto aí? Olha só o que ela fala. Convocou desde Saulo, que o hostilizava a princípio, matou muitos, foi, né, cruel, a Agostinho de Hipona, que o desprezou até ter a sua epifania. De Francisco de Assis, que queria o gozo, olha que interessante, como a matéria interfere, né? Até que ele foi para a guerra, foi preso, sofreu, ficou muito doente, e aí Francisco restaura a minha igreja, né? Olha só. A Teresa d'Ávila, que ambicionava uma vida normal e um lar, mas não pôde ter. De São João da Cruz, não pesquisei São João da Cruz, me perdoem, Alberto Schweitzer, esse menos conhecido, né? De Gandhi, que o conheceu de passagem pelo Sermão das Montanhas, né? Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, né? Ou o Sermão do Monte. A Martin Luther King Jr., que o amou na pessoa dos seus irmãos estigmatizados pelo preconceito racial em razão da cor da epiderme. E aí o famoso discurso em 62, né? 1962, eu tenho um sonho. E a luta continua, né? Concluindo, então, e com o tempo, Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus sempre a rocha dos séculos e a paz da vida. Nesse há flores no caminho. E aí, nós voltaremos com o estudo número 59, a cura do cego, mudo e endaimoniado. Não são 3 pessoas, não. O sujeito estava cego, mudo e obsidiado. Olha que coisa. Então, Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus sempre a rocha dos séculos e a paz da vida. E para concluir, então, para refletirmos, será que diante do que nos cabe hoje, vamos dizer como espíritas, não vamos nem falar diante da família, da sociedade, vamos falar como espíritas. Nos foi dada a chance, talvez a última nesse período. Será que nós poderemos ser categorizados como servos do Cristo? Ou nós somos os dissensores? Nós somos os saduceus, no dizer de Dona Eulália Bueno, que é da cidade de Santos, nós somos espíritas materialistas. Incongruente isso. Não dá para entender. Então, nós somos os saduceus da época, que dizíamos ser religiosos, mas éramos materialistas. Né? Ou nós somos os fariseus, faço o que eu mando, faço o que eu falo, faço o que eu estou trazendo aqui, ó, tá? Mas não faço o que eu faço. Será
que nós já acordamos da nossa inconsciência, que nos leva a dar muitas N desculpas para não fazermos? Pensemos, eu, Regina Baldovino, quero terminar essa existência com uns passos a mais na direção de Jesus. E o exercício está em servir ao outro, né? Através do amor. Então, na verdade, essa é a mensagem espírita. Esse é o lema. A minha transformação moral, cotidianamente, né? E exercitando a caridade, porque não há salvação fora dela. Então, olha só, a exemplo do centurião, um estrangeiro dominador, na terra do povo eleito, com uma fé maior que todo um país. É isso, Laelder, foram essas as considerações. Esperamos ter, né, realizado a contento a tarefa. Com certeza. Agradecemos também a presença de Ernestina Tina. Boa noite, Silmara, também boa noite. E boa noite você que está nos assistindo, né, pelo canal, que a gente não está conseguindo ver quem é. Mas fica o nosso abraço da gratidão. E a gente encerra essa live. Sim, haverá o segundo SEMES, tá? É o seminário Conhecimento, Medicina, Espiritualidade e Saúde, que será realizado dia 21, 22 e 23 de novembro desse ano, né, às sexta, sábado e domingo, encerrando no domingo à tarde. O valor é o mesmo, né? Só tem um acréscimo se você quiser almoçar no local, ok? Depois a gente solta o cartaz. Então, eu vou fazer uma declamação de um poema que eu fiz hoje de tardezinha, né? E dando felicitações para a chegada do ano novo, estimulando a todos nós ao novo trabalho, e que a mensagem do poema se titula O Amor que me faz amar. Tenho sido o que de mim não espera, por saber sobre mim o que eu não sei, sempre me dando o que eu nunca tivera, que na vida tanto, sem perceber, busquei. Tem-me mostrado de como caminhar no deserto, vencendo a ansiedade que cria a miragem, por saberes como ficar de si perto, ensinando a tirar a lição da paisagem. Nas lutas travadas, as mãos estendidas, para poder me erguer, apontando o rumo, fazendo com que todas as horas esplêndidas apontem sempre além do agora, um melhor futuro. Há uma luta em fazer o que devo, com o que realmente eu faço. São tantas as vezes que eu peço que me socorra ante os dores nas quais passo. Pudesse eu ser mais firme ante o que eu estou, quem sabe de dia estaria mais junto, entendendo o que realmente eu sou. Seria comigo, então, um tanto mais justo. Sem nenhuma atitude de condenação, a sua presença sempre comigo, em tudo me ensina a como me dar perdão, o amor que me faz amar. Então, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado, Regina Baldovino. Esse é um poema feito por mim hoje, né, dia 14 de fevereiro de 2025, Laelder Rodrigues, ok? Muita paz, bom final de semana para todos. Até o dia 28, hein? Que Jesus nos abençoe.